Olá, este é o canal Enfatizando a Palavra. Seja muito bem-vindo! Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal e a este programa Enfatizando a Palavra. Estamos de volta com nossas pré-aulas. Estamos estudando esta revista, a CPAD, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Eu quero agradecer desde já você que se inscreveu neste canal e que tem acompanhado as nossas aulas. Muito bem, a lição desta semana, a lição de número 9, cujo tema é Fidelidade, firmes na fé. O nosso textuário diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática, a fidelidade como fruto do Espírito, ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. Muito bem, esta lição é de uma importância muito grande, pois ela nos fala sobre fidelidade. E o que nós vamos ver é sobre a fidelidade tanto do homem quanto a fidelidade de Deus. Veremos o que é a fidelidade. Na leitura bíblica, no versículo 35, diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que não podemos, então, é rejeitar a confiança, a nossa confiança. A confiança em quem? Em nosso Deus. Porque depois de haver feito a vontade de Deus, então alcançaremos a nossa promessa. Ou seja, para que nós alcancemos esta promessa, é preciso fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. É muito fácil, às vezes, o cristão ele falar em fazer a vontade de Deus, ele até mesmo fazer a oração do Pai Nosso, na parte que diz: seja feita a tua vontade. Mas muitas das vezes a vontade de Deus é totalmente contrária àquilo que pensamos ou que desejamos. Pode ser que a vontade de Deus para a tua vida seja que você, por exemplo, vá a missões e você, a algum lugar deste mundo, e a sua vontade seja outra coisa. Mas a vontade de Deus é essa. Pode ser que você tenha um chamado. E então, o que fazer? O desejo e a vontade humana ou a vontade de Deus? Para alcançar esta promessa, se faz necessário, então, cumprir a vontade do Senhor. A nossa introdução, ela vem dizendo que nós vamos estudar, nesta lição, um outro aspecto do fruto do Espírito, que é a fidelidade. E veremos que tanto a idolatria, como as heresias são obras da carne e são opositoras à fidelidade, tanto a idolatria como a heresia. Nós veremos a respeito destes assuntos, falando aí o que é a idolatria, o que é a heresia. Temos a necessidade de permanecermos fiéis a Deus para ficarmos longe destes males que têm levado muito cristão à falência espiritual, porque acham que são crentes, acham que são cristãos, se dizem cristãos, mas na verdade entram pelo caminho da idolatria
entram pelo caminho da heresia, por desconhecer o que realmente significa a idolatria, que muitos cristãos, na verdade, não deixam de ser idólatras. O primeiro tópico, o significado de fidelidade. A definição segundo o dicionário OAS é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Logo, podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal. Segundo o dicionário de Orlando Boyer, ele define fidelidade como uma observância da fé. E é verdade. Quando o crente ele tem essa observância à fé, quando ele é leal a Deus, ele demonstra fidelidade ao Senhor. Isto é fidelidade, ter essa constância, esta firmeza, estabilidade. Isso é fidelidade, ser estável, né? Ter estabilidade, firmeza, constância, não desanimar-se. Tudo isso fala de fidelidade e nós veremos durante este estudo alguns aspectos e inclusive homens que foram leais a Deus, homens que foram leais ao serviço e à obra do Senhor por conta da fidelidade. Só voltando a este assunto, da definição, então ela é a característica daquele que é leal, de quem é leal. Por exemplo, às vezes aquela pessoa na sua empresa, quando trabalha em uma determinada empresa, ele é fiel ao patrão, ele é leal ao patrão, ele fala a verdade. Uma pessoa compromissada com o horário, com os seus trabalhos, isso demonstra lealdade e fidelidade ao seu patrão. A fidelidade como fruto do Espírito. Já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal, mas como fruto do Espírito, tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo, à medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele. Então note bem que a fidelidade como característica de quem é leal, esta virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo, como fruto do Espírito. Isso não é uma coisa que eu quero ser, nasce em mim, ou eu posso até transportar isso para outra pessoa. Não. Isso tem essa característica, este fruto do Espírito, ele é germinado em nós pela ação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que cuida da igreja, que cuida do cristão, que fala aos nossos ouvidos, que fala ao nosso coração, quando somos sensíveis a Ele. Então ela é desenvolvida em nós. Não é algo que me é presenteado por alguém, pelo pastor, pelo dirigente, pelo líder, pela igreja, não. É desenvolvida em nós, através da ação do Espírito Santo. Quando? Quando nós estamos em maior comunhão com Deus, na oração, no jejum, na santidade, na busca, no louvor, na entrega ao nosso Deus. Este é o diferencial. Então ela é desenvolvida em nós. Quando, à medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele. Tudo isso, existe uma condição. À medida que nós aumentemos a nossa comunhão com Deus. Tudo existe uma condição para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. E o que Deus requer de nós? A fidelidade, a lealdade a Ele. Através do que? Da palavra, da leitura da palavra, da oração, jejum, desenvolvendo então este fruto do Espírito Santo. A fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. É um dos atributos morais de Deus. Deus ele é sempre fiel.
Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece, porque isto é um atributo de Deus, da santidade de Deus. Ele sempre é fiel, ele é fiel em todas as coisas. Ele é fiel em sua natureza. O Deus que é fiel pela sua graça nos salvou e nos deu uma nova vida, a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com seu Filho. Nós podemos ver esse atributo de Deus quando o homem pecou. Veja que Deus ele criou o homem perfeito, o mundo, para que o homem tomasse conta, colocou em um jardim lindo, florido, perfeito, para que o homem fosse mordomo ali. Mas, porém, num determinado momento em que o homem pecou, o homem se distanciou de Deus. Tanto que, quando Deus chega no jardim para falar com Adão, Deus o procura, é claro, entre aspas, Deus sabendo onde ele estava, Deus chega e diz: Adão, onde você está? Ele disse: eu estou aqui, Senhor. Eu me escondi porque vi que estava nu, e tive medo. E Deus então vai perguntar: mas quem foi que disse que você estava nu? Acaso desobedeceste, comeste o fruto? O que a gente pode entender com isso? Deus sabia onde Adão estava. Deus estava querendo que ele confessasse, mas ele preferiu se esconder. Podemos fazer uma ilustração dizendo que Adão ele tinha um local onde ele encontrava com Deus de adoração, de louvor, até porque diz a Escritura, lá em Gênesis, que na viração do dia Deus foi visitar Adão. Só que num determinado dia, quando Deus vai visitar Adão para conversar com ele amigavelmente, Adão não estava no seu posto, na sua posição. Por quê? Porque ele foi infiel. E isso acontece muito nos dias de hoje, em muitas igrejas, onde pessoas crentes deveriam estar na sua posição para adorar a Deus, para oferecer o seu sacrifício vivo, e não estão. Deus já está esperando a pessoa no local da adoração, e ela não está. Não digo só na igreja, no próprio quarto, onde a pessoa costuma orar, Deus está lá esperando e a pessoa não vem. Na sala da casa, seja onde for, Deus está sempre esperando e a pessoa não está ali. Por quê? Porque foi infiel, não foi leal, o que aconteceu com Adão. Mas Deus permanece fiel quando Deus ele provê a salvação para o homem que havia pecado contra Deus. Deus vai ali fazer uma promessa, uma profecia, que um dia alguém pisaria a cabeça da serpente e este seria Cristo, religando o homem de novo a Deus, tirando a autoridade da mão de Satanás. Autoridade esta que o homem tinha lá no Éden e perdeu por conta do pecado. Veja que isto é fidelidade. Deus é sempre leal. Deus é leal no seu atributo, em todas as coisas. E o homem é infiel para com Deus. Por isso, venhamos permanecer fiéis a Deus e firmes na fé. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria e às heresias que tão de perto nos rodeiam. Então, esta fidelidade a Deus, ela faz com que nós venhamos resistir à idolatria. Aí você pode perguntar: bom, mas eu não me dobro diante de ídolos, diante de imagens de escultura. Bom, idolatria não é somente isso. Veja bem, é importante ressaltar que a idolatria não é somente adorar imagem de escultura, mas é tudo o que toma o lugar de Deus em nossos corações. Tudo que tira a primazia de Deus do coração do crente se torna idolatria. Nós vemos hoje homens crentes que vão à loucura quando ficam sabendo que o seu cantor preferido está na cidade, quando o pregador preferido vem pregar em um ginásio ou na própria igreja. Às vezes você convida uma pessoa para ir ao culto no domingo ou na quinta-feira, sei lá qual for o dia. Acontece muito nos dias hoje
igrejas com poucas pessoas, embora uma quantidade de membros grande, mas nos cultos a frequência tem sido assim um tanto assim reduzida. Mas se você disser que vem um pregador fulano de tal, ou um cantor fulano de tal, ninguém perde, as pessoas vão, alguns até pagam para entrar em ginásios onde tem um cantor ou um pregador. Porque é o ídolo dele. Ele tirou a primazia de Deus do seu coração, e isso é pecado. Em todos os nossos cultos, não importa quem vai pregar, seja uma pessoa mais simples possível em termos de teologia, de conhecimento, ou mais graduado, Deus está ali. Deus, Ele é o autor da Escritura. Deus é quem deve ser adorado. O Senhor, Ele deve ser o principal, o centro de tudo, da adoração e da atenção. E quando isso não acontece no meio cristão, acaba se tornando idolatria. E isto se torna pecado. Sejam elas pessoas ou objetos. Existem pessoas que idolatram a sua casa, idolatram o filho, idolatram os seus bens materiais. Por exemplo, já ouvimos falar de pessoas que não conseguem mais viver sem um celular. Onde ele está com o celular. Clicando, não conversam mais, não tem diálogo. Ou seja, não vive mais. Leva para a igreja, o celular toca na igreja, ele passa mensagens dentro da igreja, ele entra na internet, ele consulta o Google dentro da igreja, onde é um local de adoração. Isto é pecado. Ele acaba cometendo a idolatria tanto quanto outras pessoas que se dobram diante de imagens de escultura. E isto é um grande perigo. Veremos no segundo tópico, idolatria e heresia. Um perigo à fidelidade. Um grande perigo à fidelidade. Porque, como dissemos, aquilo que tira a primazia de Deus do nosso coração se torna idolatria. Quando Deus já não é mais o centro, quando Deus não é o primeiro em nossas vidas, quando outras coisas ocupam o lugar de Deus em nosso coração, acaba se tornando idolatria e, por conseguinte, pecado. O que é idolatria? O vocábulo idolatria, do grego eidolatria, significa culto destinado à adoração a ídolos. E nós podemos ver que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, podemos ver esse tipo de atitude que acontecia entre muitos homens e até mesmo homens de Deus, que acabaram entrando pelo caminho da idolatria, fazendo oferendas e cultos a ídolos. Nós temos um exemplo do próprio rei Salomão, que era um homem de Deus e que já no final da sua vida acabou fazendo oferendas a Moloque, a Quemoche, divindades dos Moabitas e dos Amonitas, e isto aborreceu o coração de Deus, entristeceu a Deus muito, porque Salomão era um servo do Senhor. E ele fez esta oferenda. O que é isto? Idolatria, culto a ídolos. A idolatria aparece na relação de obras da carne apresentada por Paulo na carta aos Gálatas. Ela é proveniente da falta de conhecimento das Escrituras, pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor. Aí nós podemos nos reportar lá no passado, a gente vai encontrar a passagem de Êxodo, no capítulo de número 32, de 1 a 18, um episódio onde Moisés havia subido um monte Sinai, para receber os mandamentos do Senhor. O que acontece? O povo fica ali aos cuidados de Arão, e o povo, em uma grande contenda, pensando que Moisés havia morrido pela demora, resolve então fazer um bezerro de ouro para a adoração. E isso se tornou um pecado. Fizeram um bezerro de ouro. E outra coisa, a gente deve notar que Arão, ele era um homem de Deus, ele era auxiliar de Moisés naquela
trajetória até a Terra Prometida, tinha visto os milagres de Deus. E veja que muitos líderes, como Arão, que já experimentaram milagres em suas vidas, viram operar de Deus e que hoje estão entrando pelo caminho da idolatria e da heresia, aceitando muitas das vezes ser adorados. Como assim? Crentes que adoram o pastor, que quando o pastor ele muda de igreja, este crente ele vai atrás. Quando o pastor sai daquela determinada congregação, igreja, o crente ele não vai mais. Por quê? Porque ele não serve a Deus, mas ele serve ao homem. Isto é idolatria e isto se torna um grande pecado na vida do crente, entrando tanto pelo caminho da idolatria quanto da heresia. O que é heresia? Heresia é um desvio da verdade, é um abandono da fé. Ele abandona a verdade. Vemos na Escritura o próprio apóstolo Paulo aconselhando os irmãos a fugirem de cultos de adoração a anjos. Isto é heresia. Anjo não é para ser adorado. Anjo, ele é mensageiro de Deus. Ele está a serviço de Deus. Aos cuidados da igreja. Também de trabalhar por nós pela igreja. Ao serviço de Deus. Vimos, por exemplo, no passado, quando Deus mandava um anjo entregar uma mensagem. Ele ia entregar a mensagem e pronto, acabou e ia embora. Não ficava lá conversando fiado. E hoje vemos igrejas que adoram anjos. Igrejas que até mesmo têm sala e trono do anjo. Isto é pecado, isto é idolatria, isto é heresia, é um desvio da verdade. Por isso, querido, ensine na sua igreja, ensine seus alunos. Quando forem ler a Escritura, ler com muito cuidado, estudar realmente, gastar tempo. Não é perder tempo, gastar tempo estudando, meditando, pesquisando para compreender melhor o que a Escritura diz. Porque um versículo mal lido, mal interpretado, ele pode levar um crente a cometer a heresia, entrar pelo caminho da heresia. E é isso que tem levado muita gente a criar novas doutrinas, igrejas até mesmo com nomes estranhos, movidos por quê? Pela heresia. E se desviado da verdade, abandonado de fato a fé no Deus verdadeiro e feito coisas absurdas, minando a mente de muitos crentes que acabam indo atrás. E temos visto por aí pessoas que, até mesmo homens, falsos profetas, que se dizem ser Jesus Cristo. Infelizmente, ainda existem pessoas que seguem tais homens. Bom, a idolatria no Novo Testamento. Na Roma Antiga, adorar aos imperadores era uma forma de lealdade e devoção. Por isso, os primeiros cristãos foram severamente perseguidos e mortos, pois eles não aceitavam que o homem ocupasse o lugar de Deus. Extremamente importante sabemos esta questão na Roma Antiga. O imperador, ele era adorado como uma divindade. E é justamente neste momento em que o crente, o cristão, que conhece a Escritura, conhece a palavra de Deus, ele não admite que ninguém, nada, tome o lugar de Deus. Até porque homem nenhum pode tomar o lugar de Deus. A gente fala de forma metafórica, mas como o imperador, por exemplo, no passado, ele queria ser adorado como Deus e era adorado como uma divindade por muitos homens. Porém, a diferença entre os cristãos é que eles não aceitavam. E por não aceitar adorar o imperador, eles foram perseguidos e severamente mortos, de formas cruéis. Mas, contudo, eles não negaram o nome de Cristo. Muitos, como diz a Escritura, foram cerrados, muitos foram mortos, cerrados ao meio, degolados, crucificados por amor a Deus. E o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você traduz no grego, por exemplo, você
tira uma tradução mais requintada, bem ao pé da letra, você pode traduzir este verso como: ser fiel ainda que te custe a vida. Ser fiel mesmo diante de uma situação que pode lhe levar à morte. E foi assim que aconteceu com os discípulos. Eles não negaram o nome de Deus. E por causa disso foram perseguidos e mortos, degolados brutalmente. Isto por quê? Porque a sua fidelidade, a sua lealdade a Cristo era maior do que qualquer outra coisa. Eles não tinham medo da morte. Esta é a diferença. Ser leal é ir até a morte, se for preciso, por amor a Deus. Porque o nosso galardão não é aqui na terra. O nosso galardão é nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a diferença. Sermos leais a Deus, sermos fiéis a Deus. E a idolatria, na Roma antiga, o que nós podemos ver é que eles adoravam fielmente ao imperador. Ou seja, os pagãos. Porém, os cristãos eram diferentes. Qualquer pessoa ou objeto a que nós dedicamos com extremada atenção e que não podemos viver, sem os quais podem se tornar um ídolo. Eu falei no princípio sobre um celular, pessoas que não conseguem mais, não podem mais viver sem aquela pessoa ou sem aquele objeto. E isto, quando vem a tomar o lugar de Deus na vida dele, se torna idolatria. Às vezes perdemos um ente querido, pessoas que nós amamos demais, queremos demais. E quando o homem ele acaba pedindo a morte, ou a pessoa pede a morte porque não consegue viver sem tal pessoa, isto acaba se tornando pecado. Não podemos pedir isso. Sabemos que a pessoa sofre demais. Porém, Deus deve ser a primazia em nossa vida. Mais nada e mais ninguém. O que significa heresia? No grego, esta palavra é haireses e significa preferência, escolha. Segundo o dicionário teológico da CPAD, podemos definir heresia como uma rejeição voluntária de um ou mais artigos da fé. Veja, uma rejeição voluntária. Eu havia dito no começo, deste tópico, que ela também se torna aí um abandono da fé, um desvio da verdade. Isto é heresia. A palavra herés vem então do grego, significando uma rejeição voluntária. E a pessoa acaba rejeitando. Por quê? Se nós temos a Escritura em nossas mãos, a Escritura ela é um mapa para nós. Ela vem dizer para nós o que é a verdade e o que é mentira. Ela explica tudo. E quando o crente ele não entra pelo caminho da verdade, ele abandona, ele deixa a Escritura, ele prefere dar ouvidos ao que o homem diz e não ao que a Escritura diz, ele acaba se desviando da verdade e cometendo a heresia. E isto é pecado. Contudo, precisamos também investir mais no ensino sistemático das Escrituras, pois muitas igrejas não conservam mais a sã doutrina. Pastor, professor, invista no ensino na igreja, na escola dominical, no culto de ensino. E você que é pregador, saiba que um pregador ele tem o dever de ensinar. Uma pessoa só pode pregar aquilo que ele aprende. E ele tem esse dever também de ensinar, porque a pregação, um culto evangelístico, seja na igreja ou na rua, ele tem que ter o conteúdo de ensino, pois muitas pessoas aceitam a Cristo ao ver que em uma pregação ele aprendeu alguma coisa da Escritura. O que muitos pregadores erroneamente têm feito é pregar tentando levar o seu público ao emocionalismo espiritual, e ao ver a quantidade grande de glórias e aleluias, ele acha que teve sucesso com aquilo e ficam extremamente contentes e saem da igreja felicitados, quando na verdade o importante é o centro da mensagem, o ensino que deve haver. Então invista no ensino.
invista realmente no ensino sistemático para que a igreja seja uma igreja forte, uma igreja firmada na fé, no conhecimento e na sã doutrina. Porque que existe por aí, existem muitas doutrinas de demônios contrárias à Escritura e levando muitas igrejas à falência espiritual. Terceiro e último tópico: sejamos fiéis até o fim. Olhando para o passado, para se conquistar um bom futuro, é imprescindível ter estabelecido alicerces sólidos no passado. Bom, isso é uma grande verdade. Imagine quando você vai construir um grande templo. Você tem que fazer um bom fundamento, um bom alicerce, uma boa base, para que futuramente, quando se for construir um segundo andar, um terceiro andar, este prédio esteja firme realmente, alicerçado e possa aguentar todas as intempéries que vier da natureza, vento, tempestades, seja lá o que for. E isto da mesma forma em nossa vida espiritual. Você que no futuro almeja ser um pastor, ser um pregador, um ensinador, episcopado, é preciso ter um bom alicerce. E onde é que você vai buscar e ser alicerçado? Na palavra de Deus, aprendendo, estando na escola dominical, estando no culto de ensino, participando de conferências, participando de cursos teológicos quando houver. Aproveite todo este momento para aprender. E principalmente na oração a Deus, na busca pelo Senhor. Não adianta conhecer a letra, não adianta ter intimidade com a letra, se não tivermos intimidade com o Espírito da letra. E este Espírito da letra é o Espírito de Cristo, que inspirou homens a escreverem a Escritura. À medida que buscamos ter maior comunhão com Deus, desenvolvemos a fé como fruto do Espírito. Buscando então uma maior comunhão com Deus, desenvolvemos em nós este fruto, que é o fruto da fé. Ok? A fé que nos ajuda a permanecermos fiéis. Então devemos buscar mais a Deus, a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, pois assim iremos desenvolver esta fé e vamos, desta forma, permanecer fiéis a Deus e desenvolvendo este fruto através da ação do Espírito Santo. Para encerrarmos, seja fiel. Se quisermos permanecer fiéis, não podemos nos descuidar da nossa comunhão com o Senhor. E como é que eu posso não descuidar? Orando, jejuando, santificando, indo à igreja, tendo comunhão com os meus irmãos, participando dos trabalhos, honrando o nome de Deus, sendo fiel, não brincando de ser crente, não vacilando, participando ativamente da obra de Deus. Assim nós seremos fiéis ao Senhor, leais ao nosso Deus, ao nosso Cristo, porque lá na cruz do Calvário, Jesus foi fiel a Deus, fiel a nós, quando ele disse: Pai, está consumado. Jesus veio para fazer uma obra, ele fez a obra, ele cumpriu a obra. E nós começamos uma grande obra e não podemos parar. Como Neemias, ele disse para os seus opositores: estou fazendo uma grande obra de modo que não posso parar. E você, querido? Não pare, continue, seja fiel a Deus, ainda que te custe a vida. Que Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção. Peço que você continue assistindo nossas aulas, se inscrevendo, nos ajudando a divulgar este canal. Passe para os seus amigos, para os seus irmãos, para a sua igreja, para que nós continuemos fazendo esse trabalho, levando até você um pouco mais da palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, tenha uma ótima aula e uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja contigo.
Amém.